pessoas, cidadãos anónimos, nos passeios, nas janelas das varandas, dos prédios, com telemóveis, a tirar fotografias. Portanto, além dessas pessoas que representam o poder político ou as instituições públicas do país, há milhares de cidadãos anónimos que querem dar o último adeus ao presidente José Eduardo dos Santos. Vamos também ouvir o Joaquim Jaime. Jaime, além da sua opinião, sobre a homenagem com honras de Estado que está a ser prestada desde hoje até amanhã, data marcada para o funeral de José Eduardo dos Santos, de que forma este facto estará a mexer com a estrutura interna do MPLA? É um fator de divisão ou poderá ser um fator de reunificação do próprio partido no poder? E fazemos essa pergunta porque quanto mais dividido estiver o MPLA, mais difícil será, digamos que, unir-se a outras correntes políticos, sociais do nosso país. Olha, desculpa. José Eduardo dos Santos é um indivíduo de múltiplas dimensões. Primeiro, um grande estadista, um grande humanista, com aquela sua célebre frase, nem mais um tiro, quando apercebeu-se da morte do Dr. Jonas Savimbi em combate. Eu vi José Eduardo dos Santos pela primeira vez em 1989. Eu era da OPA e fui selecionado para ir recebê-lo no aeroporto 4 de fevereiro. Na altura, sem aquele largo ali, era um largo, uma rotundazinha sem aquela ponte. Eu vi José Eduardo dos Santos a passar sem a velocidade dos últimos tempos, devagarinho, acenou a todos nós e todos nós queríamos ser presente no futuro. Eu, quando cheguei a casa, foi uma entrevista, todo mundo queria saber como é que eu vi o presidente e eu fui receber no aeroporto. Voltei a vê-lo em 94, quando esteve cá o saudoso Nelson Mandela, e vi-lo mais uma vez, foi no encerramento da campanha eleitoral de 2012, eu estive assim a 40 metros do Presidente da República. De facto, eu cresci a vê-lo, a admirá-lo mesmo. E a minha mãe certa vez disse, o Presidente casou com o país. Quer dizer, não tem como não ter uma relação afetiva com o Presidente da República. A morte justificou-lhe, perdoou-lhe. Hoje a sociedade sabe que o problema não era José Eduardo dos Santos. O problema é de uma estrutura, é de um grupo, é de uma organização. José Eduardo dos Santos foi mal entendido. Um sujeito que foi o vencedor da Guerra Fria na África Austral. Politicamente derrotou o Ocidente na África Austral. Foi o sobrevivente da Guerra Fria em África. Ele. E soube sair no momento certo, soube negociar. Colocou Angola no mais alto patamar da política externa. Repara que houve uma altura que o capital angolano controlava 35% do setor financeiro português. Não há registro de um país africano que tenha tido tal veleidade em relação à antiga potência colonial. Nós tivemos ganhos significativos. Não havia empresa portuguesa de peso que não havia capital angolano, e não era qualquer capital, era capital de influência. Chegou uma altura que essas empresas que de algum modo interferem no processo político português, de algum modo Angola passou a ter impressões digitais sobre os destinos da política portuguesa. Estes ganhos nós não conseguimos medir. José Eduardo dos Santos, até nos momentos mais difíceis, nunca permitiu que um indivíduo são mentalmente fosse ao contentor de lixo disputar alimentos com cães, ratos, gatos. Hoje nós temos cidadãos reduzidos a necrófagos. A morte foi um processo natural, inevitável, é a única certeza que nós temos, que havemos morrer um dia, mas veio justificar. Mas aqui uma questão do internauta que é mais ou menos a seguinte: se o povo que poderia cobrar muito mais a José Eduardo dos Santos está neste momento a render-lhe homenagem, como fizemos referência, e aqui em Luanda é o lado mais visível, mas por este país todo, certo, quer através da rádio pública como da televisão pública, há muita gente a assistir e a render homenagem a José Eduardo dos Santos. Como se explica que as pessoas, ou muitas das pessoas a quem ele deu poder e dinheiro, o terem abandonado na fase final da sua vida? Doutor Sapinella trouxe-nos aqui um resumo muito sintético. São ingratos.
eu não consigo ver aqui o outro termo, me desculpe a violência do termo, mas eles são ingratos. O pobre poderia ser o sujeito que tinha legitimidade para nutrir antipatia a ele, e não aqueles sujeitos a quem ele deu tudo. Mas quem chorou nas ruas de Luanda no dia em que a urna chegou foi o povo anónimo. E vimos, já era noite e as pessoas não arredavam pé das ruas. Quem sai do centro de Luanda vai andar um pouco pela periferia, vai ver a velocidade com que os bairros periféricos cresceram no tempo de José Eduardo dos Santos. Os últimos 5 anos houve um abrandamento de construção de casas. Quem construía aquelas casas na periferia são as vendedeiras ambulantes. Agora, aquele processo financeiro da Quichiquila, claro, são as vendedeiras ambulantes. Houve uma classe média que já estava a emergir em Angola. E eu chego até ali. Eu chego até ali. Pois, há um desagrado, não só em relação às políticas econômicas do Presidente da República atualmente, mas como aqui um aspecto moral. Nós, os africanos, somos povos que agradecem. Nós não temos fama de sermos ingratos. As eleições vieram mostrar isso. O MPLA consegue bons resultados no sul de Angola, porque o Coenda teve maior incidência no sul de Angola. O canal de irrigação no Cunene, o reassentamento daquela população que foi negligenciada durante muito tempo. O povo do Cunene agradeceu ao MPLA votando massivamente. E o mesmo aconteceu no sul de Angola. Também precisa perceber essa antropologia do processo eleitoral. Nós somos povos de memória, somos povos de memória. Então, José Eduardo dos Santos, apesar de todos os seus erros, e como disse aqui, só erra quem governa, e errar é próprio dos seres Mas, humanos. Jaime, rapidamente, recuperando o início da minha pergunta, de que forma agora, estando o MPLA na situação em que está, o próprio porta-voz do MPLA, Rui Falcão, falou de alguma espécie de fogo amigo, uma vez que diz que grande parte da abstenção foi mesmo das hostes do MPLA, de que forma esta memória presente, embora de corpo, não mais em vida, de José Eduardo dos Santos, poderá contribuir para esta reagregação do MPLA, que é a força política indispensável para a reunificação do país e a apuração dos consensos necessários para que o país saia deste imbróglio em que se encontra neste momento. Qual é a sua visão? Era que, primeiro, corrigir o mais velho, o Rui Falcão. A abstenção salvou o MPLA. Porque aqueles militantes que, de modo consciente, não estando satisfeitos com o partido, decidiram abster-se. A abstenção salvou o MPLA. Porque se os militantes do MPLA que estão zangados fossem o voto, certamente eles teriam votado, seria contra o MPLA. E tem mais. O atual Presidente da República atacou a classe média com a revisão do Código sobre Imposto de Rendimento de Trabalho, que foi uma penalização brutal aos assalariados. Depois, aliás, tinha até avançado para taxar os militares e depois fez um recuo tácito. Exatamente, os militares não são empregados. Os militares que conquistaram a paz e mantiveram a soberania nacional. Além disso, os militares não são empregados, não são considerados trabalhadores. Aquela é uma função de soberania, eles cumpriam uma missão de Estado. Tanto que tu tem direito à greve e as outras coisas mais que todos os outros trabalhadores têm. Por isso, taxar os militares em sede do IRT seria um ato inconstitucional. Quando falamos de militares, é todo o aparato de segurança, os polícias, os bombeiros. Todo o aparato de segurança. Agora, em Portugal pode-se taxar em série de IRS os militares, porque têm direito, são cidadãos comuns. Em Angola têm não. direitos trabalhistas normais, estão sindicalizados, coisa que não existe no nosso país. O militar, o polícia, todo o aparato de defesa e segurança não são militares, cumprem uma missão de Estado. Uma missão de Estado. Por isso, eu entendo. Pela qual podem fiscal, dar a vida, inclusive. Exatamente. Em direito fiscal, eles ficam imediatamente excluídos dessa obrigação tributária. Outro problema que o Presidente da República arranjou com a classe trabalhadora foi o IVA. Quer dizer, nós estamos numa fase experimental, iniciamos logo uma taxa de 14%. 14% de IVA. Já se paga 21% sobre os ordenados, mais 14% de IVA, paga-se 3% em sede de segurança social. Quer dizer, há uma corrosão brutal dos rendimentos no fim do mês. E depois com bônus, com uma inflação
desvalorização gritante, desvalorização da moeda. Quer dizer, quando um país desvaloriza a sua moeda, tem que imediatamente adotar medidas paralelas. Mas o que é que faltou? Sendo o Joaquim Jaime um membro de uma classe socioprofissional importante, o que é que faltou para que o executivo do presidente João Lourenço chegasse a essas medidas extremas, de alguns casos até anacrónicas? Faltou aquilo que a Luzia Muniz tem estado a reclamar, a concertação. Não só a concertação, a perspectiva financeira fiscal capturou a política econômica do Executivo. Pensou-se mais em como buscar dinheiro para remunerar a máquina pública do que como produzir. Quando diz a máquina pública, a máquina administrativa, que é bastante gordurosa, por sinal. A máquina administrativa, quer dizer, o país parou do ponto de vista da produção, empresas fecharam, muita gente no desemprego. E depois o Estado, para ir buscar receita fiscal, decidiu penalizar quem já estava penalizado. Quer dizer, o Presidente da República arranjou o problema até com a classe média. E os resultados em Luanda refletem isto. Quando ele perde, até na Assembleia em que votou, e repara que ali na Universidade de Lusíadas, quer dizer, o pessoal... Os seus vizinhos. Quer dizer, o pessoal da Mutamba, dos Coqueiros, Da Cidade Alta, do Bairro Azul, da Cidade Alta. Quer dizer, um sujeito médio não vive ali, porque viver ali é muito caro. Repara, É classe alta. é a classe alta, que o Presidente da República perdeu até a confiança política daqueles que eventualmente, supostamente vivem bem. Quer dizer, é um grande sinal que lhe foi enviado, que ele precisa repensar a forma de estar e ser da governação. E a nível do MPLA, o Presidente da República e nas vezes Presidente do MPLA, ele tem que procurar se reconciliar com o MPLA. E a oposição tem que exigir aqui um pacto de regime. A forma como estava a combater a corrupção, tanto a de Alberto Costa Júnior, Abel Chivucovuco, Isaías Samacuva, Flomeno Vieira Lopes, o Vicente Justino Pinto de Andrade, disseram que era necessário definir os termos desse combate à corrupção. Porque se fosse generalizado, nós teríamos fechado até o palácio. Vamos estabelecer aliás, um marco. Isaías Samacuva, antes da campanha eleitoral de 2017, já depois, no tempo do presidente João Lourenço, disse que da forma como estavam a ser conduzidas as coisas, acabaria por ser a destruição do próprio MPLA. Exatamente. E foi o Hoje, que está a acontecer. Hoje, apesar dos resultados que produziu do ponto de vista da recuperação de ativos, a interpretação que se faz é como se o combate à corrupção esteja a ser usado como uma arma política. Se um sujeito não... Uma arma que foi mal usada. Mal usada. Quer dizer, nenhum líder Jaime, vai combater. olha o tempo, Jaime. Temos Uma arma que foi mal Nenhum usada. líder vai combater os capitalistas do seu país. Recentemente, na Coreia do Sul, perdoaram o herdeiro da Samsung. Quer dizer, eu acredito que do ponto de vista da concertação política havia condições para se definir o combate à corrupção. Joaquim Jaime, só que não haverá condições para nos alongarmos muito mais. Aliás, nesta fase inicial daquela que será a nova legislatura, vamos arranjar um espaço para um debate intensivo sobre a questão da corrupção, da recuperação de ativos e porque, como têm dito as vozes cujos nomes o Jaime citou, há muito capital financeiro e patrimonial fora do país que faz falta a Angola e os angolanos. Vamos fazer a última incursão por Lisboa, Luzia Muniz. Depois de tudo isso, e uma vez até que queremos terminar com esta homenagem que está a ser prestada a José Eduardo Santos, acha que